Oi, galera, bom dia, tudo bem, meus amigos? Bom, sejam bem-vindos a um novo vídeo do canal Med Memórias. Nessa ocasião, continuando com nossa biblioteca de bases da terapêutica, vamos ver o tema de insuficiência renal aguda. Então, galera, vamos lá, vamos iniciar com nosso tema. E vamos ver o que é a insuficiência renal aguda, né? É uma condição na qual ocorre uma súbita e rápida perda da função renal, tá? Como que a gente sabe que naquele paciente está acontecendo uma rápida e súbita perda da função renal? A gente vai ter algumas pistas, alguns exames para fazer. A gente vai ver, primeiro, importante manter em conta ou manter na cabeça os exames laboratoriais que a gente vai ter que olhar, ficar de olho em cima. Primeiro a creatinina, ureia, potássio, pH, débito urinário também importante. Mas desses aqui, um que a gente vai ressaltar muito é a creatinina, tá? Então aí a gente vê que um incremento na creatinina de maior ou igual a 0,3 miligramos por decilitro em 24 horas, tá? Então como que a gente sabe que teve esse aumento? É óbvio, a gente vai ter que precisar dois exames de creatinina, a gente vai ter que precisar um exame de creatinina basal, esperar um tempo e fazer um outro exame para poder comparar e ver se teve aquele aumento de 0,3 miligramos por decilitro. Geralmente o exame de creatinina basal tem que ser feito 3 meses antes, mas é impossível que o paciente chegue com o exame na mão. Então ele vai chegar sem nada. Aí chega com uma queixa, algum dor, não sei a situação, pode ser até numa emergência, né? Aí você faz a creatinina, espera 24 ou 48 horas, repete o exame. Se ele aumentou em mais de 0,3 miligramos por decilitro, aí você vai pensar insuficiência renal aguda, tá? O segundo teste é praticamente a mesma coisa, somente que você vai esperar uma semana, tá? Se o incremento é 150% maior do valor inicial do primeiro teste, é insuficiência renal aguda. A segunda é pelo débito cardíaco. Você vai medir a quantidade de urina que esse paciente está tendo. Então, se a quantidade de urina, se o débito cardíaco ou volume urinário for menor a 0,5 miligramos por quilo por hora em 6 horas, aí você já assume, já acha que é uma insuficiência renal aguda. Beleza? Esses seriam os três principais e rápidos para saber se ele está em um quadro de insuficiência renal aguda. É importante conhecer e não esquecer, primeiro, creatinina basal, segundo, falando assim da creatinina, né? Que a creatinina tem uma relação direta com o músculo, tá? Um paciente magrinho vai ter níveis basais de creatinina relativamente mais baixos que um paciente que é musculoso, tá? Que tem maior quantidade de massa muscular, tá? Outra coisa, a creatinina é um marcador tardio. Quando ela piora, quando ela se eleva, assim, de golpe, né, ou está elevada, isso é um indicativo de que a insuficiência renal começou já há algum tempo atrás, tá? Também, em relação ao volume urinário, tem que entender também que em uma emergência é um pouco difícil medir o volume urinário. Está chegando numa emergência, você não sabe a situação nesse momento, então não é muito tranquilo, né? Então é um pouco complicado, tá? Não toda insuficiência renal vai ter uma diurese baixa, né? Um volume urinário baixo, porque acontece uma situação chamada insuficiência renal não oligúrica, tá? Na necrose tubular aguda nefrotóxica por causa de medicamento, intoxicação, o paciente iniciou uma terapia com algum tipo de medicamento, estragou a área do túbulo renal onde faz reabsorção, então não reabsorve mais e o xixi continua saindo e a pessoa acha que o volume urinário está normal. Na verdade, é aparentemente normal, porque o estrago no rim é em outra área e não diretamente no glomérulo, né? Está estragado no glomérulo, mas também está estragado na área de reabsorção tubular, tá? Que mais? Vamos falar um pouco sobre a creatinina, ureia, potássio e pH. Quando o glomérulo não está filtrando direito, tá? A substância vai ficando dentro do corpo, isso vai causando um acúmulo e o pH diminui, aí aumenta a acidez, levando a um quadro de uma acidose metabólica, tá? O potássio elevado pode causar arritmias, tá? Importante saber que a ureia e a creatinina caminham juntas, geralmente vão se elevar juntas, tá? De novo, para não esquecer, a creatinina é produzida pelo músculo
ela é filtrada no glomérulo, porém, ela é um indicativo de filtração do glomérulo, tá? Quando está elevada, o glomérulo não está filtrando bem, não esqueça. Outra coisa, a creatinina depende da massa muscular, a maior quantidade de massa muscular, o nível de creatinina sempre vai ser mais elevado que uma pessoa que não tem tanto músculo. Que mais? Agora na ureia. A ureia é o resultado do metabolismo das proteínas. Tá? Então, entre essas duas, creatinina é o resultado da quantidade de músculo que você tem no seu corpo. A ureia é o resultado da quantidade de metabolização de proteínas. Metabolismo no fígado, beleza? O que acontece? É, o metabolismo das proteínas gera escórias nitrogenadas. Uma dessas escórias nitrogenadas é chamada de ureia. Então, existem outras escórias nitrogenadas também. Isso é importante também saber. Que mais? Quando o rim entra em falência, estas escórias nitrogenadas vão se acumulando, gerando a síndrome urêmica. Oh, importante notar essa palavra aí, síndrome urêmica. Quando se escuta síndrome urêmica, isso é um indicativo para diálise, tá? É uma preocupação na insuficiência renal, ela pode dar confusão mental, aí o paciente a estar meio confundido, pode entrar até em um estado de coma, né, comatoso, pode causar pericardites, tá? É indicação de diálise também. Uma ureia alta pode acontecer quais motivos que fazem que a ureia se eleve, tá? Se ela é causada, ela é produzida pelo metabolismo das proteínas, então uma dieta rica em proteínas, uma dieta hiperproteica vai causar uma ureia alta no exame, tá? Outro motivo é porque o rim não está eliminando direito, não está, a taxa de filtração, né, não está filtrando direito, ela está se acumulando dentro da sangue. Siguiente, uma hemorragia intestinal, está tendo sangramento a nível do intestino e essa sangue está se reabsorvendo lá e está sendo metabolizada, porém o metabolismo das proteínas vai aumentar, vai dar ureia alta. Outra coisa importante, uma ureia baixa não significa que o rim esteja funcionando bem. Uma ureia baixa também pode ser porque o fígado está estragado e não está metabolizando proteína, então está dando ureia baixa, beleza? Outro motivo que eleva a ureia são condições de hipovolemia, condições de desidratação. Aí vai ocorrer um aumento desproporcional em relação à creatinina. É importante. Oh, se a ureia está muito elevada em relação à creatinina, a creatinina está elevada, mas a ureia está muito mais elevada, significa desidratação, tá? Significa que não está chegando suficiente quantidade de volume de líquido lá no rim para ser filtrado. Isso já é um indicativo de um problema anterior ao rim, que está estragando o rim, mas o problema é anterior, tá? É pré-renal, beleza? Aí eu coloquei os valores desses laboratórios considerados normais, né? Agora a gente vai num exemplo de um caso clínico, tá? A gente vai ter um paciente diabético hipertenso, beleza? Enfermidade de base, diabetes e hipertensão. Aí ele começou com coriza, com tosse, né? Passaram uns 5 dias e ele evolui com falta de ar, aí chega na emergência, né? Então a gente já suspeita, né? Nossa, enfermidade de base, falta de ar, coriza, tosse, Covid, né? Hipótese diagnóstica, um Covid. Fazem os laboratórios e a gente vê uma creatinina de 2,4, o normal é 1,2, ele está no dobro, está elevadíssimo. Uma ureia de 90, o normal é até 45, está no dobro também. Um potássio de 5,9, o normal é até 5,5, também está elevado. Um pH de 7,2, o normal é 7,35 ou 7,45, ele está baixo, ele está em acidose. Com esse dado aí, eu já suspeito de uma lesão no rim, um problema renal. Suspeito uma, pode ser aguda, pode ser crônico, ainda não sei, mas já sei que é uma insuficiência renal. Já está com problema no rim, eu tenho que, que abordar esse rim, tenho que saber o que eu vou fazer aqui, beleza? Para isso a gente vai dividir, não vai dividir, a gente vai ter que descobrir se a insuficiência renal é aguda, é crônica ou é uma crônica agudizada, tá? Ele pode estar com um problema renal agudo por causa de COVID, tá? Desde o COVID, coagulação intravascular, pum, estrago, entupiu o rim, pum, e esse problema aqui agudo. Pode ser uma insuficiência renal crônica por causa da diabetes, que ele já vem estragando esse rim, a diabetes vem estragando o seu rim há tempos. Também pode ser uma insuficiência renal crônica por causa da diabetes, que agora que pegou o COVID e agudizou, né? Tá.
Ah, gente, vamos lá. Como vamos fazer para diferenciar estas três? A gente tem 4 pontos aqui. Eu coloquei com negrita as primeiras dois, né? Olha só, o primeiro passo é comparar, né, fazer um exame de creatinina de agora, né, a basal, esperar 24, 48 horas, fazer o segundo, ver se aumentou para mais de 0,3 miligramas por decilitro nesse tempo. Se aumentou, aí a gente sabe que é o problema agudo, tá? O segundo teste é fazer um exame de hormônio para tiroides, um PTH. O PTH vai sugerir um problema crônico, tá? O que acontece? Qual que é o mecanismo? Por que que o PTH sugere o problema crônico, tá? O paciente que tem insuficiência renal crônica, ele para de produzir vitamina D. Com isso, o cálcio diminui. Aí o organismo tenta compensar subindo o PTH, fazendo um quadro de hiperparatiroidismo secundário. Então, o PTH é um indicativo de enfermidade crônica, né? Insuficiência renal crônica. Outro exame laboratorial que é interessante é o ultrassom, né? Com o ultrassom a gente vai descobrir se tem obstruções, tá? Beleza? E não simplesmente se tem obstruções, né? Se o rim estiver diminuído de tamanho, ele é um indicativo de cronicidade, tá? Então, se eu faço um ultrassom e o rim estiver diminuído de tamanho, eu já sei que o problema é crônico, beleza? Aí eu vou somar rim pequeno mais uma creatinina elevada assim, né, que se elevou de golpe, eu sei que é crônico agudizado, beleza? É indicativo, né? Outra coisa que o ultrassom indica também, vamos encontrar obstruções, né, cálculos renais, tá? Pode ser que tenha, pode ser que não, beleza? E se tiver, a gente já sabe que o problema é pós-renal, ureter, tá? Ureteros lá, e depois o rim. O débito urinário também, um débito urinário diminuído, dá uma pista de que o problema pode ser agudo, a gente já falou, né? Somente que também existe problema agudo, insuficiência renal aguda, onde o débito urinário está normal, né? O que fazemos agora? Tá? Como que eu vou abordar essa situação? Vamos fazer um manejo ambulatorial, vamos internar ele, vamos dialisar o paciente. Posso fazer alguma coisa? Não posso fazer nada? Tenho que chamar o nefro? Vamos ver. Tá? Então, vamos analisar o seguinte, analisar a situação, calma. Vamos fazer esses 6 pontos que eu coloquei aqui, né? Primeiro, anamnese e exame físico. Interessante saber. Na verdade, eu acho que o primeiro é fazer o teste de creatinina prévia, né? Creatinina basal versus uma creatinina atual, né? Depois de 24, 48 horas. Junto com isso, fazer a anamnese e exame físico, saber o motivo por que ele está sendo internado, por que ele chegou com a gente, qual que é o problema, se ele já tinha alguma queixa anterior, né? É importante saber isso, porque isso já dá indício, né? Se ele já estava desidratado, teve um quadro de desidratação, teve diarreia, qual que era o problema, né? Por que está chegando aqui? Tinha dor, né? Tinha dor há quanto tempo? Uma dor crônica, você não sabe, aqui nas costas. Aí já é um indicativo, né? O débito urinário, né? O paciente com insuficiência renal crônica continua urinando, né? Geralmente continua urinando porque o corpo se adapta, então vai ter um volume urinário normal, né? Até fase quase de diálise, né? Ele vai continuar fazendo xixi normal até lá quase já por dialisar. Porém, se o paciente chega com um volume urinário reduzido, provavelmente seja uma insuficiência renal aguda, um problema que não tinha problema, agudizou agora, deixou de filtrar direito e o volume urinário diminuiu bastante. Então aí a gente já suspeita também de uma insuficiência renal aguda. Como eu falei, o ultrassom, né? O ultrassom a gente vai conseguir ver o rim, né? O tamanho do rim, vai conseguir ver as vias urinárias se não tem obstrução, né? E com isso a gente consegue ver, inclusive, se o problema é pós-renal, depois do rim, se o problema é renal mesmo por diminuição do tamanho, né? Beleza? E temos o exame de urina 1, né? O exame de urina 1, ele vai dar pistas de causa e de se o problema é crônico ou agudo, também ajuda. O que acontece? Dentro das pistas que a gente vai ver em um exame de urina, eosinófilos. Geralmente, quando a gente vê eosinófilos, ou quando as pessoas veem eosinófilos, pensam em uma infecção, né? Mas o que acontece? Pode ter quadros de um êmbolo que está entupindo um vaso renal. Isso vai fazer que se elevem os eosinófilos.
quadros de nefrite intersticial aguda, NIA, né? Também eleva o eosinófilo. É importante tomar em conta, existem mais de 20 situações nas quais os eosinófilos ficam elevados, tá? Não é simplesmente por causa de infecção de trato urinário, beleza? Segundo, outras pistas que nos dá o exame de urina são as hemácias e proteínas, né? No caso de problemas no glomérulo, a gente vai encontrar hemácias e proteínas. Se o problema está no glomérulo, significa que o problema está a nível renal. A gente tem três níveis: pré-renal, renal ou intrínseco e pós-renal. Daqui a pouco a gente vai entrar mais profundo nisso. Também podemos encontrar numa urina cilindros granulosos. No caso de problemas nos túbulos intersticiais, né? Ou uma necrose tubular aguda, tá? Então, cilindros é problema a nível de túbulo. Hemácias e proteínas são problemas a nível de glomérulo, beleza? Já, que mais? Pronto, vamos. Seguinte. Então, nível do problema. Qual é a causa? Tá? A gente já sabe se o problema é agudo ou crônico. Até aí a gente já dá para saber, né? Simplesmente com o exame de creatinina basal e atual. Como já sabemos que o problema, primeiro, já sabemos que o problema é renal. Segundo, temos uma suspeita de ser agudo ou crônico. Até já podemos saber que é agudo ou crônico. O terceiro é saber em que nível está o problema. Se é pré-renal, se é renal ou se é pós-renal. Aí a gente analisa os dados gerais, né, os porcentagens de casos. No caso dos pré-renais, 55 a 60% dos casos são pré-renais. Causas renais do glomérulo, as estruturas do rim em si, aquelas chamadas intrínsecas, são 35 a 40%. As pós-renais, 5 a 10% é pouco. Então a gente vai começar a descartar. Para descartar uma pós-renal, eu vou fazer um ultrassom. Eu vou ver se tem uma pós-renal. Se ele tem, aqui ó, se ele tem uma obstrução, tá? Um uréter, uma obstrução que está depois do rim. Se ele não tiver, tá? E o rim estiver de tamanho normal, eu já vou descartar uma pós-renal. É o seguinte, descartar uma pré-renal. Como que eu descarto? Conversando com o paciente, tá? Ele tinha diarreia, tinha algum problema, alguma desidratação, por que que ele chegou? Ele vai me dar indícios. Se ele não falar ou não puder conseguir esse dado, eu posso fazer um teste, tá? Eu posso colocar, podemos colocar volume, aumentar o volume naquele paciente, tá? Se ele melhorar nas próximas 24 horas, aumentando o volume, eu já sei que o problema era pré-renal, tá? Então, olha, como a gente está vendo aqui, causa pré-renal, né? Estado hipovolêmico, que significa? Hay pouco líquido, entra pouco, aqui começa a se secar, né? E aí dá um problema aqui no rim, ou pode ter uma obstrução aqui no nível de vaso também, né? É uma redução relativa de volume. Outra causa que causa um problema no pré-renal são medicamentos, são AINES, são IECAs, né? Inibidores da enzima convertidora de angiotensina, tá? Se depois de fazer aquele teste de volume, o paciente continua piorando, então eu já sei que o problema não era pré-renal, senão o problema é diretamente renal, tá? Beleza? Então, aí como a gente já falou, fazendo um breve resumo de novo, com o ultrassom, a gente vai conseguir ver o tamanho do rim. Se está pequeno, já sabemos que é crônico. Se tem uma obstrução, já sabemos que o problema era pós-renal, tá? O ultrassom é importante nessa situação. Continuando. Vamos aqui, 55% dos casos, tá? Agora vamos fazer um raciocínio aqui, tá? Vamos ver. Temos um paciente com uma creatinina elevada, né? O primeiro que a gente tem que pensar quando já vê uma creatinina elevada é se o problema é pré-renal, renal ou pós-renal. Aí a gente faz o ultrassom, né? Tá? A gente faz o ultrassom, não está obstruído, vamos descartar a causa pós-renal. Aí a gente faz um teste de volume, tá? Não melhorou, descarto a situação pré-renal, né? Só queda a insuficiência renal, comumente chamada como intrínseca, né? Beleza?
se a insuficiência é renal, é intrínseca, o problema pode ser vascular, nos vasos sanguíneos do rim, pode ser no glomérulo, no lugar da filtração, como pode ser nos túbulos intersticiais, beleza? Qualquer dessas três estruturas. No caso de ser vascular, aí a gente pode encontrar uma vasculite, né, uma inflamação do vaso, microangiopatia trombótica, pode ser uma embólia de colesterol que esteja entupindo lá o vaso, né? No caso de ser no túbulo intersticial, pode ser uma necrose tubular aguda, né, que pode ser causada por isquemia ou algum medicamento, nefrotoxicidade. Pode ser uma nefrite intersticial aguda também. Tá? Lembre-se que eu falei eosinofilia, a gente vai encontrar na nefrite intersticial. Aí quando você faz o exame de urina 1, o exame de urina, a gente encontra eosinofilia, é um indicativo de uma nefrite intersticial. Junto com isso, o paciente vai apresentar febre, rash cutâneo, tá? Importante saber qué medicamentos toma o paciente, porque a grande causa de problemas no nível do túbulo intersticial são medicamentos. Ciertos medicamentos vão causar inflamação do interstício e reação à medicação, beleza? Antibióticos, né? Hay que ver que terapia ele começou, alguma terapia medicamentosa que ele estava tomando, tá? Beleza, até aqui a gente já sabe que o problema era a nível do rim, tá? Que o problema era agudo, se era agudo ou crônico, se era pré-renal, se era intrínseco mesmo do rim ou se era pós-renal. Só que agora que já sabemos que o problema está instalado lá no rim, a gente tem que saber o nível de gravidade, que tão grave, que tão intenso, que tanto é o problema, é leve, moderado, é severo, né? Então existe uma escala que é a AQ1, AQ2, AQ3. O que significa AQ? Significa acute kidney injury, ou insuficiência renal aguda, né, do inglês. Então, aqui estão os dados, eu coloquei no slide. Na leve, que seria aqui 1, a gente vai ter 1,5 a 1,9 vezes a creatinina basal, ou 0,3 miligramas por decilitro. É o mesmo que a gente conversou lá no início, né? A gente faz um teste agora, faz um teste depois, e se ela aumentou em 0,3 miligramas por decilitro dentro de 24 horas, a gente vai abordar esse paciente como uma insuficiência renal aguda, beleza? E a gente vai assumir que é isso, tá? Também o débito urinário importante, menor a 0,5 miligramos por quilo, ml por quilo por hora em 6 a 12 horas, tá? Logo temos a AQ2, tá? Se a creatinina basal for, se a creatinina aumentar em 200% a mais, ou 2 ou 2,9 vezes mais que a creatinina basal, né? A gente faz a creatinina basal e faz a atual. Se ela aumentar 200 vezes a mais, a gente vai assumir que é um AQ2, beleza? Olha só, o débito urinário vai continuar igual que uma AQ1. No caso de AQ3, a gente vai ter 300% em incremento na creatinina em relação com a creatinina basal. Olha só, AQ2 e AQ3 é emergência, tá? Há que internar esse paciente. No caso de AQ1, ele pode ser tratado ambulatorialmente, como pode ser tratado na emergência, internado. Depende da situação, beleza? Então, vamos lá, gente. Vou tomar um pouco de água porque a boca fica seca. Então, olhando desde essa perspectiva, a gente percebe que quase todas as insuficiências renais devem ser manejadas na emergência, tá? Quase todas, praticamente todas, não tem nenhuma que não sei. Só tem uma que seria na leve, nem na AQ1, tá? Então, pacientes com estágio 2 ou 3 de IRA tem que ser tratado na emergência, sim ou sim, não pode esquecer. Tratar na emergência paciente com IRA em estágio 1. Quando? Quando a etiologia da insuficiência renal aguda é oscura, quando você não sabe qual é o motivo, talvez ele estava utilizando alguma droga, algum tóxico, alguma coisa que, pum, desencadeou esse quadro de insuficiência renal aguda, só que ele não falou, você não sabe. Você vai investigar, tá? Você vai internar. Logo,
quando a IRA, né, insuficiência renal aguda, tem uma duração e trajetória desconhecida, se não sabe esse tempo de creatinina elevada, então aí internamos para investigar. Se houver preocupação de que a condição pode não ser rapidamente reversível, o que acontece? O paciente chegou com um quadro de desidratação, ele estava com uma diarreia bruta, aguda nos últimos 2 dias, né? Já chega tudo mal, com as pernas bambas lá. Aí a gente olha, detecta que é pré-renal, aí a gente aumenta, coloca volume nele, mas não melhora. Não é rapidamente reversível. Faz o teste da creatinina de novo, ele está aumentando loucamente. Tem que internar, tá? Aquela intervenção simples não ajudou, então vamos internar ele, tá? Pode ser uma exacerbação crônica, né, que a gente que não foi detectado direito, tá? Que mais? Pacientes com ENAC 1, que pode ser tratado ambulatorial. Exatamente o mesmo exemplo que acabei de falar, tá? Pode ser um paciente que teve uma gastroenterite aguda, uma diarreia, né? Diarreia. Aí a gente fez a creatinina, ele estava em 0,8, tá? Após 24 horas, ela subiu para 1,2. Nossa senhora, aí tá. Você já sabe a história do paciente que teve gastroenterite aguda, seja suspeita de uma situação aguda, né? Então, uma insuficiência renal aguda causada pela gastroenterite, pela perda de líquido. Então, mesmo que os dados de 0,8 para 1,2 estão dentro dos parâmetros normais, mesmo que estão dentro desse parâmetro, isso é um indicativo de insuficiência renal aguda, porque ele está piorando. Desse 1,2 que ele está agora, ele pode passar para 1,4 depois, ou mais, né? Tá. Então, aí a gente já sabe que o problema é agudo, né? Beleza. Além, o quadro nessa situação da desidratação por causa da diarreia, né? A gente, além de ser um quadro agudo, né, por la enterite aguda, aí a gente também tem que saber outra coisa. O problema é pré-renal, tá? A desidratação causa um problema antes do rim, um problema nos vasos que levam sangue para o rim, beleza? Por causa da desidratação não chega a suficiente quantidade de líquido no rim, tá? Tá, é o seguinte. E nesse caso, a gente pode tratar ambulatorialmente, simplesmente reidratar, né? Reidrata e pode tratar no ambulatório tranquilo, aí ele recupera e vai embora, de boa, tá? Então, assim, em resumo, né? Um resumo geral, paciente internado na emergência, vamos precisar de alisar, tá? É, consequências de insuficiência renal, aí vamos ter DA até a N, hiperpotassemia, vamos ver um pouco isso, tá? É, a resposta não está em los valores absolutos de creatinina. Muitas vezes a gente olha, muita creatinina, está demasiado elevada a creatinina, já tem que dialisar. Não, não é isso. A resposta para saber se a gente tem que fazer uma diálise está nas consequências da insuficiência renal, tá? Que tão estragado está o rim? Que tanto ele não está conseguindo filtrar? Que tanto de substâncias tóxicas estão ficando dentro do corpo? Que tanto de líquido está aumentando que pode gerar um edema agudo de pulmão? Que tanto de coisa está ficando lá dentro? Eu preciso fazer uma diálise para tirar aquele lixo, entendeu? Beleza? Então, porém, os valores que a gente vai ter em conta no caso de saber se dializo ou não dializo é o potássio, tá? No caso de uma hiperpotassemia refratária, por exemplo, potássio alto coloca em risco a meu paciente um risco de arritmia, ele pode entrar com problema cardíaco por causa de um alto potássio, né? O rim controlam o volume de sangue, controlam os eletrolitos, a pH da sangue, a níveis de acidez, né? Aí temos também a acidose metabólica refratária. Um pH baixo, um pH ácido, tá? E não conseguimos normalizar ele, tá? Fazemos diferentes abordagens para tentar normalizar o pH e não se consegue, eu vou ter que dialisar, tá? No caso da síndrome urêmica com risco de vida, o paciente com uma clínica de intoxicação pelas escórias nitrogenadas pode entrar num quadro de pericardite, um quadro de coma, tá? Então, a ureia elevada pode dar esse problema, né? E não simplesmente a ureia, sino escórias nitrogenadas, tem outros também. Hipervolemia refratária
Es, por ejemplo, un paciente con edema agudo de pulmón por tanto líquido que está recibiendo. Entrou um quadro de edema agudo de pulmão, tem que fazer diálise, beleza? Então, aí fazemos as medidas e se não melhora, a gente tem que dialisar, tá? Outra coisa importante que saber são intoxicações por tóxicos dialisáveis. Podem ser medicamentos que sejam dialisáveis, tá? Se é um tóxico que não é dialisável, que ele não vai sair com a diálise, não adianta fazer a diálise, tá? Vamos colocar um exemplo. Vamos supor um paciente que chegou com uma creatinina de 3,0, tá? E um potássio de 5. E temos um outro paciente que chegou com uma creatinina de 1,9 e um potássio de 9. Olha só. No primeiro, a creatinina está elevada, né? Está mais do dobro, quase o triplo. No segundo, ele está a creatinina elevada, mas o potássio está praticamente o dobro do valor normal. Qual que eu devo dialisar? Obviamente, eu devo dialisar aquele que tem o potássio mais elevado, porque o potássio tem risco de arritmia no paciente. Então, eu não vou colocar meu paciente em risco. Eu vou dialisar para tirar esse risco da arritmia, tá? Segundo, tratar as causas reversíveis, tá? Se eu fiz o ultrassom e ele tem um cálculo renal que está obstruindo uma via urinária, eu vou tratar essa causa, vou tirar aquele problema, vou corrigir a obstrução. Se o paciente está num quadro de desidratação, vamos corrigir a desidratação e vamos a colocar volume, né, nele. 3. O paciente chegou, vamos supor, um quadro de desidratação. A gente reidratou o paciente, restabeleceu ele está ok. Beleza. Será que vamos precisar dialisar daqui a pouco? Será que o rim vai se normalizar e vai conseguir trabalhar normal e se solucionou o problema? Não precisamos dialisar, mas talvez precisaremos em breve. Como que eu sei se este paciente vai precisar dialisar depois? Como que eu sei se seu rim vai continuar trabalhando bem ou vai se estragar daqui a pouco? Se o problema simplesmente foi resolvido por agora. Como que eu sei? Aí a gente tem uns testes, né? Temos o teste de estresse com furosemida. Qual que é a ação desse teste? O que ele faz? Ele faz uma inibição do transportador de sódio, potássio e cloro no ramo ascendente da alça de Henle, tá? Na ramo ascendente da alça de Henle é o lugar onde acontece a reabsorção, né? Então, a gente vai dar furosemida 1 miligramo por quilo. A resposta esperada é uma diurese maior a 200 ml em 2 horas. Para que serve? Serve para avaliar a viabilidade da função tubular. Com a furosemida, a gente vai ver se os túbulos renais estão fazendo o trabalho que ele tem que fazer. Secreção e reabsorção, tá? É importante saber o mecanismo da furosemida, né? Ela não é filtrada no glomérulo. Então, a furosemida não se filtra no glomérulo, tá? Ela é secretada no túbulo e reabsorvida, tá? Então, ela não é filtrada no glomérulo, mas ela vai agir, ela vai ser secretada pelo túbulo contorcido proximal e reabsorvido no distal, tá? A furosemida indica risco de progressão para a necessidade dialítica, né? Então, se não acontecer a resposta, eu vou dar 1 miligramo por quilo de furosemida, tá? Aí vou esperar uma diurese maior a 200 ml em 2 horas. Se não acontecer essa situação, se a diurese não aumentar em mais de 200 ml, eu já sei que vou ter que dialisar esse paciente, tá? Outra coisa, para fazer este teste de furosemida, o paciente não pode estar hipovolêmico, não pode estar desidratado. É importante saber também que essas altas quantidades de furosemida pode dar ototoxicidade, pode causar distúrbios hidroeletrolíticos, tá? Ótimo. Vamos mais. Anúria, né? Anúria persistente. O que acontece? Em questão da insuficiência renal aguda grave ou ICA3, se o paciente está nessa condição de uma ICA3, tá? Já é considerado, já é internado, já é grave, e ele está em uma condição de anúria, tá? O volume, o débito urinário está sendo menor,
a 50 ml por dia, com certeza ele vai precisar diálise, tá? Seguinte, hay que observar a evolução da doença, tá? Como que o paciente se restabeleceu agora? A gente conseguiu restabelecer ele, mas a gente vai ficar observando. Ele piorou? A causa já foi revertida? Se ele chegou com uma creatinina de 0,8 e subiu para 2,4, tá? Ele está com Covid, né? Vamos colocar no quadro. Ele começou no sétimo dia do Covid, 0,8 para o dia 11, ele estava em 2,4. A progressão é rápida. Com isso, sabemos que a doença está evoluindo super rápido. Ele vai piorar. A causa não foi revertida, gente. Então, é uma pista indicativa que ele vai ter que dialisar em breve. Beleza? Então, hay que ficar de olho nesse paciente. Seguinte, suporte. Tá? Para todo paciente, sempre vamos fazer tratamento de suporte, atendimento primário. A gente tem que ver as vias aéreas, ver uremia, né? O AVC, né? Talvez precise entubar, né? Hay que ver vias aéreas, respiração, ele está em uma emergência, né? A parte circulatória, né? A gente tem que tratar a causa. Uma vez identificamos a causa, uma obstrução de via urinária, a gente tem que tratar a causa, tirar a obstrução. Estava desidratado, a gente hidrata, né? Se for por uma causa renal, causada por algum medicamento, alguma toxicidade, a gente tem que tirar aquele medicamento que ele está tomando, né? É, a gente tem que tratar também, olhar os distúrbios hidroeletrolíticos, né? Potássio, nível de volemia. A gente deve também evitar balance hídrico positivo. O que significa? Evitar dar mais volume do que ele perde, tá? Primeiro reidratamos. Uma vez reidratado, não adianta continuar dando mais, né? Mais volume se a causa for pré-renal. Beleza? Tá? No caso da causa renal, não adianta dar mais volume, porque não vai melhorar. A gente, inclusive, pode piorar, né? Pode levar a uma embólia pulmonar, né? Por muito volume. Então, tem que dar balance hídrico de acordo à quantidade que ele está eliminando. Tratar a acidose, tá? A gente falou que os rins, a gente sabe que o rim coordina o balance de pH. Tá? Então, no caso da acidose, a gente vai tratar a acidose. Tem aqui um negócio chamado Bicar ICU, né? Na ausência de acidose respiratória, mas com um cálcio normal, a gente pode repor bicarbonato de sódio, tá? E tentar manter o pH maior a 7,3. No caso de um paciente com um pH menor a 7,20, em uma insuficiência renal aguda com um AKIN 2 ou 3, né, grave, né, pode administrar 1 a 2 microequivalentes por quilo em 30 a 60 minutos de bicarbonato, ou dobro, né, 60 a 120 ml de bicarbonato em 8,4%, né, beleza? É possível repetir essa dose, né, até o pH chegar a maior de 7,3. Então, o negócio, a ideia com a administração de bicarbonato é aumentar o pH em níveis maiores a 7,3, tentar chegar no nível normal, tá? Imagina 7,20 já tá diminuindo muito, né? Quais que são os riscos da acidose, tá? Se o paciente se mantiver em um quadro de acidose e continuar evoluindo essa acidose, ele vai ter uma redução da contractilidade cardíaca, tá? Então, esse coração não vai contrair, tá? Vai contrair menos, tá? Vai ter uma redução da resposta a catecolaminas. Isso vai levar ao quê? Arritmias. Risco da reposição de bicarbonato. Sempre tudo tem um risco também, né? Pode acontecer uma hipernatremia, a gente tem que ficar de olho, né, nessa reposição. Uma hipocalemia, uma hipocalcemia, hiper, hipervolemia, uma acidose paradoxal também. Tá? Seguinte, agora o que acontece se a gente não puder fazer nada? Não tem condições de fazer alguma coisa? Está limitado? O que a gente faz? Não causar mais danos, tá? Evitar causar danos, tá? No caso de se o paciente estiver tomando AINES, né, anti-inflamatórios não esteroidais, inibidores da enzima convertidora de angiotensina,
ou estiver tomando algum contraste por exame radiológico, né? Ou alguma toxicidade por antibiótico, a gente tem que interromper, tem que tirar esse tipo de medicamentos, beleza? Em caso da nefrotoxina, né? A gente fala assim, antibiótico, principalmente aminoglucosídeos, anfotericina, quimioterapia, teno, tenofovir, né? Pelo menos na fase aguda, né? Na insuficiência renal aguda. Aí, em especial, atenção a esse que eu anotei aqui, né? AINES, IECA, contraste e nefrotoxina. É importante também saber que existem condições clínicas em que os medicamentos implicados na causa de insuficiência renal aguda não podem ser descontinuados, tá? Por algum motivo não pode, né? Um caso de antibióticos, talvez uma sepsis, alguma infecção assim, e não dá para tirar. Para entender como funcionam, por que esses medicamentos, essas toxinas ou o contraste fazem dano, a gente tem que entender um pouco sobre a fisiologia do rim, tá? Aqui na imagem que a gente tem aqui no slide, a gente vê uma arteriola aferente, né? Que é o lugar por onde chega a sangue para o rim, aqui no glomérulo. Aí vai chegar a sangue, vai fazer a filtração e vai sair pela arteriola eferente. Vai sair sangue, vai voltar nossa circulação. O que foi filtrado vai cair aqui, vai virar uma urina aqui no túbulo e vai sair para lá, beleza? Então, o que acontece nessa situação, tá? Vamos supor que no caso de uma desidratação, não chega a suficiente quantidade de volume, como não chega a suficiente quantidade de volume, a quantidade de sódio e de substância que chega aqui vai ser menor, porém vai ser menos, vai ter uma menos filtração, porém o que vai sair pela eferente vai ser menor também, tá? O que acontece quando essa situação passa aqui, quando tem menos quantidade de sódio? O rim detecta essa diminuição no sódio aqui no glomérulo e ele vai liberar uma substância chamada renina. A renina vai ativar a angiotensina. Como se o nome fala, angiotensina. Angio de vaso, de anjo, um tubinho, e tensina de tenso. Vai a fazer uma vasoconstricção na arteriola eferente, tá? O que acontece aqui? Esse medicamento, inibidores da enzima convertidora da angiotensina, eles vão bloquear esse mecanismo fisiológico. Eles não vão deixar que a angiotensina faça vasoconstrição aqui, tá? Mas esquecendo os medicamentos, né? Por agora na parte fisiológica só. Então, a angiotensina vai fazer uma vasoconstrição da arteriola eferente, beleza? Ao mesmo tempo que liberou renina e que a renina ativou a angiotensina, também vai liberar prostaglandina. A prostaglandina vai causar uma vasodilatação da arteriola aferente. O que significa isso? Essa arteriola vai, a luz dela vai se aumentar, porém maior quantidade de sangue vai entrar aqui. Se entra maior quantidade de sangue aqui e aqui está fechado, está diminuído, a pressão aqui aumenta e a filtração aumenta. Então aí a gente tem maior quantidade de filtração, entendeu? Esse é o mecanismo fisiológico, tá? Como ela tenta se compensar. Quando a gente toma os medicamentos, é, acontece o contrário, né? Tipo assim, a gente toma um IECA, é, se toma um IECA ou um bloqueador de angiotensina, perdão, ou um bloqueador de angiotensina, eles vão bloquear aqui. Então, esse mecanismo compensatório se vê inibido. Quando a gente toma um AINES, o AINES bloqueia as prostaglandinas. A prostaglandina faz vasodilatação. Então, imagina, está entrando pouca quantidade de sangue aqui. Aí o cara toma um AINES, ainda vai fechar mais, não vai entrar nada. O rim vai se secar. Aí o cara está tomando um IECA, inibidor de enzima convertidora da angiotensina, em lugar de fechar aqui, ele vai se abrir aqui. Então é todo contra o mecanismo compensatório fisiológico. Estraga pior o rim, beleza? Então, falando assim dos AINES mesmo, né? O AINES pode causar lesão renal aguda e crônica, tá? No caso de uma lesão aguda, a gente tem que saber que de cada 200 pacientes idosos vão desenvolver insuficiência renal aguda dentro de 45 dias. Então, imagina, tenho 200 idosos que eu estou dando um AINES.
um deles, dentro dos 45 dias depois de iniciar a terapia com AINES, vai desenvolver insuficiência renal aguda. É importante saber isso, é sério, hein? A segunda, a inibição das prostaglandinas, né, causada pelos AINES, pode evoluir para uma nefrite intersticial aguda, NTA, tá? Também pode causar necrose papilar de forma irreversível devido à vasoconstrição secundária à redução de prostaglandina. Então, você reduz a prostaglandina por causa do AINES. Então, quando se reduz a prostaglandina, vai causar uma vasoconstrição, tá? E essa vasoconstrição vai ser irreversível, causando uma necrose papilar irreversível. Vai necrosar, beleza? Outra coisa que acontece é glomerulonefrite de lesões mínimas, síndrome nefrótica, beleza? Cerca de 4 ou 5 meses após o início da terapia, e que pode durar de 2 a 18 semanas. O que acontece? O mecanismo para isso é um problema na inibição da COX, tá? Que leva a aumento de leucotrienos, vai ativar as células T, né? As células da dor, né? Citocinas pró-inflamatórias, levando a uma lesão da barreira glomerular. Então, olha o problema que pode causar o AINES, né? Glomerulonefritis, necrose papilar, né? Nefrite intersticial aguda. É importante lembrar esses três: nefrite intersticial aguda, necrose papilar, glomerulonefritis, né? Que vai lesar a barreira glomerular. Outra coisa, igual que os AINES fazem, é glomerulopatia membranosa, tá? Isso dentro de um quadro agudo. E dentro de um quadro crônico. Não, porque a pessoa que toma AINES por mais de 5, 10, 15 anos. Nefrite intersticial crônica, necrose papilar. É sério, né? Afeta diretamente o rim. No caso dos IECA, inibidores da enzima convertidora de angiotensina e bloqueadores dos receptores de angiotensina, o mecanismo de ação, e como eu já falei, né, o mecanismo de ação dele é vasodilatação da arteriola eferente, lo qual vai levar a uma redução da pressão da filtração glomerular. Isso até pode ser positivo no caso da doença crônica, porque se eu faço uma redução da pressão a nível de glomérulo, eu consigo manter o glomérulo por mais tempo, né? Porque se o paciente já é crônico, isso já está estragado, e eu aumento a pressão aqui, eu vou arrebentar o glomérulo. Se eu dou um IECA, eu vou diminuir aquela pressão, o glomérulo já está estragado dele, mas vai estragar menos e vai durar mais tempo se estragando de aos poucos, entendeu? Se eu não fazer isso, estraga mais rápido, entendeu? Então, até pode ser bom no caso crônico, tá? Piora inicial da função renal, né? Como eu falei, ele é protetor, né? Pode ser um protetor, evita a hiperfiltração glomerular e reduz a progressão da doença crônica, tá? O paciente pode piorar a taxa de filtração glomerular, tá? Até um 30%. Por que pode piorar a taxa de filtração? Porque ele diminui a pressão aqui. Ele vai diminuir a pressão aqui, né? No glomérulo. Então, estamos falando insuficiência renal aguda. No caso agudo, é negativo esse medicamento. No caso crônico, que não é nosso tema de hoje, tá? Ele pode melhorar. Beleza? O contraste. Tá? O contraste deve ser evitado, né? Ele faz vasoconstrição renal mediada por alterações de viscosidade do fluido tubular, por alterações no metabolismo do óxido nítrico, tá? Por liberação renal de endotelina. Então, o que vai fazer ele? Ele vai interagir, vai alterar o metabolismo do óxido nítrico, o qual vai fazer que libere endotelina, tá? E vai causar uma citotoxicidade direta sobre as células tubulares. Então, aqui nos túbulos, ele vai estragar as células do túbulo, né? O contraste vai levar a uma piora da função renal depois de 24 a 48 horas. Então, fez a radiografia, deram um contraste ruim e a função renal vai se ver comprometida em 24 a 48 horas. Tem que ter muito olho nisso, né? Uso racional do contraste. Tem situações onde tem que fazer o exame, tem que fazer o raio-x, tem que fazer a tomografia, precisa contraste, precisa, não tem o que fazer, vai fazer mesmo. Mas
uso racional, não pode sair fazendo exame assim, estragando o rim, né? Avaliar o risco de nefropatia por contraste, tá? Antes de fazer este tipo de teste, tem que avaliar o risco da nefropatia, custo-benefício, vai valer a pena fazer aquele exame agora, né? Ou vai estragar e o paciente vai piorar muito pior. Então, olha, né? A gente tem que avaliar a função renal previamente, sempre que seja possível. Se possível, estabilizar hemodinamicamente antes do exame ao paciente, né? Se possível, a gente tem que interromper os AINES, aminoglucosídeos, doses altas de diurético de alça, né? Suspender metformina, evitar fazer exames com contraste próximo um do outro, né? Tem que esperar um tempo. A gente tem que escolher o contraste e na menor dosagem possível, sempre ficar de olho nisso. Tentar escolher outros métodos de imagem, uma ressonância magnética, por exemplo, né? Que não vai ter contraste. Tá. Em paciente de alto risco, que seja necessário fazer aquele contraste, pode ser fazer uma hidratação profiláctica, tá? Pode ser com soro fisiológico. Tá? Se reidrata o paciente antes de tomar o contraste, né? Uma hora antes, né? E 3 a 6 horas depois da exposição ao contraste. Tipo para tentar diluir aquele contraste, tentar tirar, entendeu? Que seja menos quantidade que chegue aí. Expandir ele, né? Seria uma profilaxia com solução isotônica, tá? Seguinte, as nefrotoxinas, quando a gente falou aqui em nefrotoxinas, a gente vai prestar uma atenção especial para aminoglicosídeos, né? Os aminoglucosídeos são super potentes, especialmente para gram-negativos, né? Entre eles, a gente tem a gentamicina, neomicina, amicacina. Agentes bactericidas eficazes para gram-negativos, tem sinergismo com gram-positivos, né? Principalmente quando associados com beta-lactâmico. Quais que são os efeitos colaterais? Nefrotoxicidade, tá? Insuficiência renal aguda não oligúrica. Ele pode apresentar depois de iniciar o tratamento com esse tipo de medicamento aminoglucosídeo. 7 a 10 dias depois, insuficiente renal aguda não oligúrica. Aminoglucosídeo vai actuar sobre os túbulos, tá? Pode causar uma necrose tubular aguda. Os aminoglucosídeos lesan o glomérulo também, lesan a parte dos túbulos que fazem reabsorção. Por esse motivo é que a insuficiência renal aguda se apresenta como não oligúrica, tá? É por esse motivo que a diurese vai continuar normal. Se o paciente está utilizando este tipo de medicamento, devemos dosar a função renal depois de 7 a 10 dias para ver se não está piorando, tá? Em caso que a gente não consiga tirar o medicamento por alguma situação. Importante saber também que podem causar ototoxicidade irreversível, né? Perda da audição, bloqueio neuromuscular, né? Aí tem o uso racional, né? Não utilizar esse tipo de medicamento caso existam esquemas que sejam mais seguros, né? Que estejam disponíveis. Usar pelo menor tempo possível. Pacientes com função renal preservada e estáveis deve utilizar-se uma vez ao dia em lugar de 8 em 8 vezes, de 8 em 8 horas, né? Então pode ser dar uma dose de uma vez por dia, tá? Por quê? Porque a atividade dos aminoglucosídeos dependem da concentração, eles são concentração dependente e não são por tempo, aquela janela terapêutica, né, para aumentar. Não. Então a gente pode dar uma dose forte, atacar aquele microorganismo, né? E tem outra coisa, que a aminoglucosídeo tem um efeito pós-antibiótico prolongado, se ele se mantém no corpo. Então, bom por esse lado. Não utilizar esta estratégia para endocardite por enterococo. No caso que o paciente chegue também com endocardite por enterococo, não se dá aminoglucosídeo uma vez por dia. Tá? Que mais? Seguinte. Corrigir medicações para a função renal. Quase todas as medicações são metabolizadas pelo fígado e eliminadas pelo rim. Tá? No paciente que está com insuficiência renal, temos que corrigir a dosagem dos antibióticos, pelo mesmo fato que a gente acabou de falar, né? Para não estragar a função
a función glomerular, a función tubular, né? Se a função renal estiver reduzida, vamos ter que diminuir a dosagem da medicação. Quanto maior a creatinina, entendemos que a filtração glomerular está reduzida. Então, a gente faz creatinina, está elevada a creatinina, o glomérulo está trabalhando mal, não está filtrando. Então, se eu vou dar um medicamento que ainda vai estragar a filtração, vou estragar mais o rim, né? Então, mas se não posso tirar aquele medicamento, então eu tenho que ficar de olho, eu tenho que ficar observando, né? Fazer um teste depois a 7 a 10 dias para ver como está a função renal, se não, se meu medicamento não está estragando diretamente o rim, tá? É importante ver aí a taxa de filtração glomerular, né? Fazer aquele teste. Outra coisa que é importante lembrar é que a taxa de filtração glomerular funciona para insuficiência renal crônica, tá? No caso da aguda, não se utiliza, né? O mínimo, né? Mas é mais focado para casos crônicos. Também é importante lembrar que não se utiliza mais dopamina para tratar uma insuficiência renal aguda, tá? A creatinina é um marcador tardio, tá? É importante fazer vigilância contínua, monitorar a função renal. E não esquecer que o mais importante aqui é a prevenção, né? Tentar prevenir para não chegar em esse tipo de quadros. Isso foi tudo por hoje, gente. Muito obrigado. Um grande abraço para vocês aí. Se você gostou do vídeo, compartilha com um amigo, ativa o sininho, se inscreve no canal aqui no YouTube ou no Instagram, né? @medimemorias, tá? Sempre que eu posto um vídeo, eu vou colocar lá no Instagram, né? Um Reels, para vocês ficar sabendo de que vídeo já está colocado no YouTube, beleza? A mesma coisa no Facebook com Med,memórias. Siga aí, galera. Utilize esse vídeo como um podcast. Se tiver mais tempo de sentar em um lugar e observar o vídeo, observa também, os slides são bem práticos e vão no ponto. É bom ficar ouvindo, né? Pelo menos alguma coisa vai ficando na cabeça e a gente aproveita o tempo. Abração para vocês, meus queridos amigos. Tenham um ótimo dia abençoado. E vamos lá!